Se eu fosse você, eu já ia clicando nesse botãozinho aqui de salvar. Porque no vídeo de hoje eu vou explicar quais os indicadores e os critérios que eu uso para escolher as empresas em que eu vou investir. E quando terminar esse vídeo, você vai poder usar esses parâmetros que eu vou falar aqui na empresa que você quiser e descobrir se faz sentido ou não você colocar o seu dinheiro naquele investimento. Então, se você gostou desse assunto, já marca a presença aí no like e vem comigo. Fala pessoal, tudo certo? Aqui quem está falando é Neymar e o objetivo desse vídeo é explicar a você como analisar e escolher as empresas que você vai investir. E eu não tenho nada contra quem opta por assinar uma casa de recomendações ou investir através de um fundo de investimentos. É até legal você pegar essas recomendações, mas nunca deixe de fazer a sua análise naqueles ativos. Até porque o mais interessado no sucesso financeiro da sua carteira é você mesmo, não é verdade? E sem enrolação, vamos para os 5 indicadores que você vai usar para analisar se uma empresa é boa ou não, se aquela empresa tem fundamentos para o longo prazo ou não. E o primeiro indicador que a gente vai falar aqui é o ROI. Return on Equity. Ou no bom e velho português, retorno sobre patrimônio líquido. E por que você deve olhar sempre o ROI? O ROI ele vai indicar o retorno que aquela empresa consegue gerar, o retorno que aquela empresa consegue produzir em relação ao seu patrimônio, em relação a todos os seus bens. Por exemplo, uma empresa que tenha um lucro líquido de 100 mil reais e digamos que o patrimônio dela é de 1 milhão. Essa empresa vai ter um ROI de 10%. Fazendo essa continha, você consegue ter um parâmetro se aquela empresa consegue gerar resultados ou não. Eita, que eu já vi que eu vou ter que fazer conta mesmo. Calma que aqui vai a primeira boa notícia desse vídeo, que se você entrar aí no site da Fundamentos e colocar o código de qualquer empresa que você estiver analisando, ele vai te dar esse ROI calculadinho para você. Aliás, qualquer indicador que você estiver procurando, lá no site da Fundamentos, é só colocar o código da empresa que eles já vão lhe dar calculadinho esses indicadores. Então já salva esse site aí como um dos favoritos para você. Na teoria, quanto maior o ROI, melhor, porque aquela empresa vai estar conseguindo gerar mais resultados. Mas a partir de 10% já é um ROI interessante. E o ROI é um indicador tão interessante que tem até alguns investidores que usam ele como primeiro filtro para os seus investimentos. Por exemplo, escolhi aqui um setor e vejo a empresa daquele setor que tem o maior ROI e começo a analisar dali, que é o caso do nosso glorioso Lucas Pitmoney. Ele tem também um canal aqui no YouTube bem legal, com conteúdo bem interessante, confere lá também. E o segundo indicador que você vai analisar vai ser as margens, mais especificamente a margem EBIT. Eita, começou a falar palavrão agora. Vê só, o objetivo aqui não vai ser transformar você em um expert em contabilidade. Talvez em outro vídeo eu fale só sobre isso. O que eu quero aqui é que você bata o olho em um indicador e você entenda o que aquele número está querendo dizer. Esse é o objetivo aqui, tá certo? Esse indicador, margem EBIT, ele vai te dizer o quanto que aquela empresa consegue gerar de caixa. Em outras palavras, o quanto que aquela empresa consegue vender e depois dessa venda ela consegue lucrar. Entendeu? E muita atenção nesse indicador, porque aqui é que a gente começa a separar as empresinhas das potências da bolsa. No meu ver, esse é um dos indicadores mais importantes que você precisa analisar. Porque pensa aí comigo, uma empresa que trabalha ali com margem de 25, 30% de lucro, em um momento de crise, claro que ela vai diminuir essa margem, mas ela vai continuar dando um resultado positivo para o seu acionista. Agora, uma empresa que trabalha ali com 1, 2% de margem, qualquer coisinha ela vai começar a dar prejuízo. Isso é o que não faz uma empresa se sustentar no mercado financeiro hoje. Então, bastante atenção nas margens. E aqui eu abro um parêntese para dizer a você que nenhum indicador ele deve ser analisado isoladamente, porque toda empresa ela é um conjunto e ela deve ser analisada de várias perspectivas. Então, encontre um conjunto de indicadores para balizar as suas escolhas, ok? E o nosso terceiro indicador, o nosso terceiro critério de análise de uma empresa aqui é o queridinho de muita gente, que é o Dividend Yield. Se você viu o meu vídeo sobre análise de fundos imobiliários, você já está por dentro do que se trata esse indicador. Se você ainda não conferiu, aproveita que ele vai estar aqui no card para você olhar depois. Mas de uma forma geral, o Dividend Yield é a porcentagem que você vai ter de retorno em relação ao quanto você investiu naquela aplicação. Digamos que você investiu R$500, Porque 500 é 500, né? e digamos que lá no final do ano você teve R$60 de retorno sobre aquele investimento.
Ou seja, 60 dividido por 500, isso vai lhe dar um retorno de 12% ao ano. Mas antes de você sair aí correndo procurando a empresa com maior yield para você investir, você tem que entender que as empresas na bolsa, elas usam estratégias diferentes. E tem dois grandes grupos de empresas, que são empresas de dividendo e empresas de crescimento. Basicamente vai ser o seguinte: uma empresa de dividendos, ela já cresceu bastante, ela já tem uma parcela muito grande do mercado. Ou seja, todo o lucro que ela obtiver, ela vai distribuir em forma de dividendos para os seus acionistas, porque não faz tanto sentido ela reinvestir nela, porque ela não tem tanto espaço para crescer. Totalmente oposto das empresas de crescimento. Elas pegam quase todo o dinheiro que elas conseguem de lucro e reinvestem nelas mesmas para financiar esse crescimento que elas ainda vão ter. Entendeu? Então, empresas de dividendo distribuem muito mais esses lucros, e empresas de crescimento, elas vão reter um pouco desse lucro para reinvestir e crescerem cada vez mais. Cabe a você escolher qual dessas estratégias você vai usar mais. E o quarto critério que você vai usar para analisar uma empresa vai ser a parte de endividamento. Existem várias perspectivas de endividamento para a empresa, mas a mais simples, que vai dar uma primeira impressão mais real do endividamento daquela empresa, a dívida bruta sobre o patrimônio daquela empresa. Ou seja, você vai saber o quanto do total da dívida daquela empresa representa o patrimônio dela. Em outras palavras, digamos ali que Jubileu Construções, a nossa empresa aqui, ela tem 10 milhões de patrimônio total, sendo que daqueles 10 milhões, 3 milhões são de dívida, ou seja, 0,3 é o percentual de endividamento daquela empresa. Não se assuste com esse número não, é natural as empresas terem dívida, é até importante para alguns setores ter um certo grau de endividamento. Agora ligue o sinal de alerta se você vê empresas assim, acima de 0,5, 0,6 desse grau de endividamento, ok? E o nosso quinto critério, nosso quinto indicador, na verdade eu deixei por último, mas eu prefiro que você comece por ele a analisar a sua empresa, que é o critério de governança. E nesse critério, em linhas gerais, você vai analisar se a empresa está sendo bem gerida ou não. E para facilitar essa sua análise, você pode entrar lá no site do Eduardo Cavalcante, outro site para você marcar aí como favorito, que ele já tem uma aba juntando todos esses indicadores de governança que você vai precisar utilizar. E a primeira coisa que você vai olhar aqui dentro de governança é o segmento de listagem daquela empresa. É como se fosse classes que aquelas empresas são agrupadas dentro da Bolsa de Valores. Então dê preferência às empresas que você vê aqui, Novo Mercado, que é o maior grau, a maior classe de listagem das empresas na bolsa. Você vai olhar aí também se a empresa tem um bom free float, que é a porcentagem que aquela empresa disponibiliza das suas ações para negociação. Por exemplo, uma empresa tem 1000 ações e disponibiliza 100, ou seja, 10% de free float que aquela empresa tem. Então, a partir de 20% já é interessante, porque a empresa está se expondo no mercado numa parcela considerável. Depois você vai olhar aqui a reputação da empresa no Reclame Aqui. Claro que você não vai querer uma empresa que não está nem aí para os seus investidores, não está nem aí para os seus consumidores. Então, opte por empresas bem ranqueadas no Reclame Aqui. Por fim, você vai olhar aqui a participação do governo naquela empresa. Infelizmente, as empresas que têm grande participação do governo são as que são mais instáveis. Qualquer notícia econômica que o governo solte, aquela empresa vai oscilar bastante. Então evite empresas com uma participação muito relevante do governo no seu capital social. Recapitulando aqui, primeira coisa, você vai olhar o ROI. Acima de 10% já está de boas aqui, agora quanto maior, melhor. Segunda coisa, você vai olhar as margens. Nenhuma empresa ela vai se manter sólida no mercado trabalhando com margens muito baixas. Então comece a olhar ali empresas na faixa de 8, 10% de margem, EBIT. Terceiro, você vai olhar o Dividend Yield. Escolha empresas ali que estejam pagando pelo menos a renda fixa, né? 5,5%, 6% ao ano. Mas lembre-se também que vai ter ali empresas de crescimento que não vão estar pagando tantos por cento de Dividend Yield, ok? A quarta coisa que você vai olhar é o endividamento. Fique muito alerta aqui porque o endividamento pode derrubar até grandes empresas. Então ligue o sinal de alerta se você vê empresas com mais de 0,5, 0,6 do seu patrimônio endividado.
E o quinto critério é o critério de governança. Aqui você vai ter que ter sempre a mentalidade de que quando você investe em uma empresa, você está se tornando sócio dela. Então você vai ter que escolher uma empresa que está sendo bem gerida, que é bem vista pela população. E aqui uma última dica para você. Eu sei que esse vídeo está ficando longo, mas preste atenção, porque é o seguinte: as empresas elas mudam com o passar do tempo. Elas mudam a cada relatório que elas enviam para o mercado. Então, pelo menos a cada ano, reanalise essas empresas, faça de novo esse passo a passo para saber se você vai permanecer sócio ou não daquelas empresas, ok? Então, pessoal, era isso por hoje. Eu espero ter ajudado você aqui na análise das empresas. Eu sei que é muita coisa e a gente realmente só pega a prática fazendo análise. Então pega aí as empresas que você acha interessante, comece a olhar esses números, comece a analisar essas empresas. Se tiver qualquer dúvida, bota aí nos comentários que eu vou responder todo mundo. Até o próximo vídeo e valeu!